Não mexa em sua TV, nada errado com ela. É que o Profundo dessa semana vai levar vocês a mergulhar do outro lado do mundo, num local tão diferente, tão misterioso, que pouca gente sabe que ele existe. Vamos visitar a última ilha do Japão, Yonaguni, e mergulhar em Kaitei Seki, as ruínas submersas que não deveriam estar lá. O Japão é um dos países mais interessantes do mundo. Sua história milenar faz com que o visitante se encante com o antigo, mas ao mesmo tempo se impressione com o moderno. Embora seja considerado um país pequeno, sobretudo se comparado com o nosso Brasil continental, ele oferece interessante possibilidade de encontrar a água em mais de um estado físico. Na mesma semana, pode-se esquiar na neve no norte do país, em Hokkaido, que oferece peculiaridades, como nesse interessante mercado de peixes, onde se pode provar a delícia local, o caranguejo de Hokkaido. Após uma conexão pela exótica metrópole Tóquio, onde a vida corre muito rapidamente, é possível embarcar para as águas tropicais de Okinawa, no sul do Japão. Neste local se encontram lindas praias, plantações de abacaxis e outros cultivos de clima quente. Uma cultura toda própria. Um local bem interessante é esse observatório submarino, onde os visitantes podem descer pelo tubo de concreto e observar o fundo do mar ao redor. É como mergulhar sem se molhar. Sem dúvida, um dos lugares mais interessantes para os amantes dos oceanos é o Ocean Expo Park. Esse centro cultural abriga a reprodução de uma vila típica da cultura do reino de Ryukyu, como eram chamadas estas ilhas, antes de serem oficialmente incorporadas ao Japão. Aqui é possível ver como os ilhéus viviam. Mas a maior atração do complexo são os animais marinhos. Na parte de fora, pode-se assistir shows muito especiais. Já o aquário de Churaumi, que significa Belo Mar, o ecossistema dos corais de Okinawa é reproduzido no aquário.
Aqui, a maior atração são os tubarões-baleia, de 8,5 metros de comprimento, e a raia jamanta mais velha em cativeiro. Aqui também foi feita a primeira reprodução de arraia jamanta em cativeiro. O Kuroshio Sea Park abriga um dos maiores tanques de água salgada do mundo. Mas nós não viajamos tanto para ficar no seco. Viemos aqui para conhecer o fundo do mar pessoalmente. Assim, prosseguimos mais para o sul, em direção à enigmática e exótica ilha de Yonaguni. Para chegar a Yonaguni, a partir de Okinawa, tomamos um navio que vai em direção a Taiwan. Fizemos um amigo na fila de embarque, que trouxe seu próprio lanche. Um peixe cru embalado em jornal, que mais tarde se transformou em sashimi. A travessia leva a noite inteira e pela manhã desembarcamos em Ishigaki. Uma bela ilha que tem muitas praias e algumas cavernas como atração. No dia seguinte, pegamos um avião que nos levou diretamente a Yonaguni, a última ilha do Japão. Esta ilha fica mais próxima de Taiwan do que da próxima ilha voltando para o Japão. São menos de 2.000 habitantes nessa ilhota, que é o lar da maior mariposa do mundo, a Yonaguni-san, e de cavalos selvagens, que correm soltos pelas encostas. Dois motivos principais atraem mergulhadores para esta ilha, perdida no meio do nada: cardumes de tubarão cabeça de martelo e Kaitei Seki, ou as ruínas submersas. Embarcamos para visitar Kaitei Seki, mas o tempo estava ruim. Não sabíamos, após termos literalmente atravessado meio mundo, se o mergulho poderia ser feito ou não. Felizmente, o tempo abriu e o guia Liu resolveu, no meio do trajeto, que íamos mergulhar em Kaitei Seki. Essas ruínas foram descobertas por Kihachiro Arataki, instrutor de mergulho, proprietário da Southwest Diving Service, em 1985. Desde então, o lugar tem levantado muitos debates e controvérsias, pois contradiz tudo o que se sabe sobre a história da humanidade. Kaitei Seki é uma grande rocha, que lembra um antigo templo zigurate. De cara, a estrutura impressiona. Passamos por um estreito túnel de paredes encaixadas e lisas, que dificilmente seria obra da natureza. Chegamos a um grande salão, ou patamar.
com duas impressionantes pedras paralelas encostadas contra o paredão ao fundo. O guia nos avisa o que já sentimos. As correntes nessa ponta da ilha desabrigada seriam bem fortes. Ao virarmos uma esquina, passando pelo canto das ruínas, a correnteza nos pega. Passamos rapidamente pela lateral da estrutura, por cima das escadarias e rampas, como pode ser visto na maquete. A correnteza é mesmo muito forte e temos dificuldade em nos mantermos junto à rocha. Aqui é possível ver como os ângulos são retos, que até poderia ser um fenômeno natural, se fosse somente esse indício da manipulação humana. Essas ruínas foram descobertas por Arataki em meados dos anos 80, quando ele fazia um mergulho despretensioso no lugar. A estrutura tem 100 metros de comprimento, por 50 de largura, e 30 metros no ponto mais fundo. A Universidade de Kyoto fez pesquisas radiológicas aqui e descobriu que as pedras estavam expostas ao sol cerca de 10 mil anos atrás. O problema é que o conjunto arquitetônico mais antigo fica na Suméria e tem apenas 7 mil anos. As pirâmides do Egito, por comparação, têm apenas 4 mil anos de idade. Se a data de 10 mil anos atrás for verdade, Yonaguni é o lugar da primeira fundação construída pelo homem em toda a história da humanidade. O pesquisador da Universidade de Ryukyu, de Okinawa, Dr. Masaki Kimura, é um defensor da tese deste ser o mais antigo conjunto arquitetônico da humanidade. Isso dá asas à imaginação, e muitos acreditam que aqui é a prova de que o continente lendário de Mu ou Lemúria existiu. O sítio nos lembra outra cidade perdida, encontrada, Masada, em Israel, que fora construída no topo de uma montanha no deserto, ao lado do Mar Morto. Kaitei Seki chama a atenção por não encontrarmos nenhuma rocha solta, o que colabora para a teoria de ser um local artificialmente cortado pelo homem. Se fosse natural, certamente encontraríamos rochas soltas por toda parte. Tudo é muito sutil, mas a soma de tantos detalhes nos dá certeza de que a mão do homem foi fundamental para que esse lugar fosse criado. Nós já visitamos muitas ruínas, como templos egípcios por toda a extensão do Nilo, ruínas milenares do deserto de Israel, cidades arrasadas por erupções vulcânicas, templos e tumbas fenícias no Líbano e Síria, ruínas incas na Bolívia e no Peru, cemitérios perdidos no Iêmen. Mas Yonaguni é muito mais misterioso e cativante do que tudo que já vimos. Prosseguindo no mergulho, chegamos a uma ravina, chamada de tumba. Pois de fato, no centro dela, tem uma pedra que parece ser uma sepultura. Na parede, uma cruz mostrando a intersecção das rochas parece ter sido escavada. Alguns buracos também foram encontrados, como se fossem bases para a instalação de cobertura de madeira e teto. No topo da estrutura, uma pedra apresenta cortes de ângulos retos em formas triangulares, que se encontram. Por toda parte, avistamos entalhes na rocha, já apagados pelo tempo. Polêmicas à parte, o lugar é místico, único, e mergulhar aqui é um privilégio para poucos.
Se for mesmo um conjunto arquitetônico, os livros da história terão que ser reescritos. Se for formação natural, é uma das maravilhas do mundo submerso. Para nós, foram 24 horas de avião e depois mais 3 dias de viagem em território japonês para poder cair nessas águas. Infelizmente, o ar vai acabando nos cilindros e temos que subir, mas com certeza que um dia queremos voltar a esse ponto perdido na história da humanidade. Yonaguni é, sem dúvida, o maior mistério submerso de todos os tempos. Caímos na água pela segunda vez. Agora, sem a pressão e a mesma apreensão que tivemos ao mergulhar nas ruínas submersas de Kaitei Seki. Afinal, aquele mergulho foi o motivo de termos vindo de tão longe, mas valeu a pena. Quantas pessoas podem dizer que visitaram o suposto primeiro conjunto arquitetônico humano de todos os tempos? Já este segundo mergulho foi para relaxar e conhecer mais das belezas e da vida marinha ao redor de Yonaguni. Começamos bem o mergulho, descendo por uma fantástica ravina em busca de grandes peixes que havíamos visto da superfície. Infelizmente, eles já haviam ido embora quando chegamos ao fundo. Mas o local é de fato incrível. Parecia que mergulhávamos um cenário de filme de ação, só que real. Louis nos diz que esse estranho animal também é um tipo de shellfish, uma ostra, mas sem dúvida muito diferente do que costumamos ver. Um lindo coral em forma de leque revela suas cores para a luz branca da filmadora. Os peixes encontram aqui muitos lugares para se esconder dos predadores naturais e dos mergulhadores visitantes. Por todos os lados, belos espécimes de animais marinhos. O arquipélago de Okinawa, ou Ryukyu, está localizado entre o Oceano Pacífico e o Mar da China Oriental. São 160 ilhas de todos os tamanhos, sendo que 48 delas são habitadas. Elas se espalham por 1.000 km de leste a oeste e 400 km de norte a sul. Yonaguni possui características próprias, assim como as outras ilhas que também oferecem enorme variedade de pontos de mergulho. Aqui estão os maiores habitats de coral do mundo, não devendo nada em qualidade de mergulho a lugares semelhantes como a grande barreira de coral da Austrália. Com clima subtropical, o calor permanece nas ilhas o ano inteiro. As águas oferecem temperatura de 20 a 30 graus centígrados. Aqui pode-se mergulhar com roupa molhada, wetsuit, qualquer época do ano. E é comum os japoneses deixarem o inverno em Tóquio ou em outras regiões do Japão com a neve e vir para cá mergulhar. Nesse mergulho vimos muita coisa bacana, com peixes coloridos típicos de águas quentes. Peixe-leão, como este, são comuns nessas águas, belos, com espinha dorsal que tem veneno muito intenso. Mas só é perigoso para descuidados que esbarram nele sem querer.
Okinawa, para os japoneses, é o mesmo que o Nordeste para os brasileiros, e o Havaí para os americanos. Finalmente, encontramos Nemo e sua família. Esses peixes palhaço vivem em simbiose com as grandes anêmonas, trocando proteção por alimentos que vêm dos peixinhos. Um polvo grande e preguiçoso descansa em sua toca, com apenas um tentáculo se mexendo, talvez servindo de isca para algum peixinho desavisado. E assim, em meio a esses amigos amantes do mar, nos despedimos de Yonaguni para o longo retorno ao Brasil. Sashimi que eles pegaram hoje, tá lá o peixe, o bonito. É o bonito, sashimi. Por eu amor?